Como sair do ciclo mental negativo utilizando o poder da transmutação mental e o conhecimento da lei da polaridade. A lei da polaridade faz parte das 7 leis herméticas, dos 7 princípios herméticos que estão descritos aqui nesse livro, o Kybalion, e que eu estou fazendo uma série de vídeos falando mais sobre cada um desses princípios. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que após você assistir esse vídeo, você assista os vídeos anteriores. E para quem ainda não me conhece, hello, hello, meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta especialista em reprogramação mental e emocional, e aqui nesse canal eu te ajudo a criar a sua realidade de maneira intencional. Então vamos falar como que você pode sair desse ciclo negativo que fica na sua mente, que às vezes você entra e você muitas vezes se perde nesses pensamentos repetitivos, nesses pensamentos intrusivos, e como que você muda o polo? Isso através da transmutação mental. Então aqui no Kybalion ele fala o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então aqui ele traz o entendimento de que tudo tem os dois polos. E não há exatamente como a gente definir o que é realmente bom, o que realmente é mal, o que realmente é quente, o que realmente é frio. Quando a gente olha para um termômetro, por exemplo, a gente pode falar que determinada temperatura é quente, determinada temperatura é fria. Só que quando a gente, imagina essa régua aqui, imagina que essa régua aqui é um termômetro. Imagina que você fala que, aqui, essa temperatura aqui de cima é o mais quente, aqui embaixo é o mais frio. Só que se você vem para cá, você não pode simplesmente falar assim, isso aqui é frio. Na verdade, isso aqui é menos quente com relação à temperatura superior, né? E talvez seja mais quente com relação à temperatura inferior. Então, na verdade, quando a gente para pensar em relação até os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos sentimentos, o ideal não é definir como bom e ruim, porque não existe assim uma delimitação, uma regra muito clara que fala isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente que acaba interpretando isso como algo bom, algo ruim, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Mas na verdade, tudo em si tem uma mesma natureza com polos opostos, existe um extremo, existe o outro extremo, e a gente precisa começar a enxergar como um todo, entendendo que tudo tem dois polos, e a gente olhando para nós, olhando para nossa mente, para os nossos sentimentos, para as situações que acontecem na nossa vida, a gente também pode entender que muitas das coisas que a gente vive pode ser uma experiência de contraste. Muitas vezes você está vivendo uma realidade hoje que você não está feliz, que você não gosta, seja na sua vida amorosa, seja na sua vida financeira, seja na sua saúde, mas você olha para a vida e você não gosta. Ou seja, você sabe aquilo que você não gosta. E você já parou para pensar o que você realmente quer para a sua vida, o que você realmente gosta? Porque essa experiência que você está dizendo que você não gosta é apenas uma experiência de contraste. Então você vive essa experiência para que você identifique inclusive o que você deseja na sua vida. Então através dessa experiência de contraste, você identifica dentro de você o que você realmente gostaria de viver. E a partir desse reconhecimento, você vai começar a se movimentar em direção à realidade que você deseja, a manifestar isso na sua vida. E agora, quando a gente olha para os nossos pensamentos e sentimentos, quando a gente olha muitas vezes para os ciclos de pensamentos repetitivos, pensamentos que são negativos, que te deixam para baixo, que te deixam nesse nível, às vezes, de sofrimento, de desespero, de ansiedade, a gente precisa começar a olhar para essas sensações e entender que existe o polo oposto. Porque muitas vezes, quando você entra, que aí parece um labirinto quando você entra nesses sentimentos, nesses pensamentos repetitivos, né? Parece um labirinto que às vezes você entra e você se perde. Quando você tá lá, você acha que é só isso que existe. A vida começa a ficar cinza, tudo começa a virar um desespero, tudo começa a ficar ruim, e parece que você tá tão imerso naquelas emoções que parece que você só enxerga aquilo. Você esquece de que existe o polo oposto.
E muitas vezes você está preso nesse circuito, você está preso nesse labirinto, porque você fica imerso, você fica no automático, você não toma consciência, você não eleva o seu nível de consciência. Quando você eleva o seu nível de consciência, aí sim você pode enxergar que existem dois polos, que existe, se você está com ansiedade, existe o lugar de calma, existe o lugar de presença, existe o lugar onde você pode ter mais tranquilidade mental, mais clareza mental. Você apenas está no polo oposto. Então, quando você tem um entendimento e você começa a olhar para as suas emoções, para os seus pensamentos, a partir dessa perspectiva, você consegue transmutar, você consegue fazer a transmutação mental a partir, primeiramente, do estado de observação. E aqui no livro ele fala o seguinte sobre a transmutação mental. Ele fala: transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Então, essa capacidade de transmutação mental todos nós temos. Só que você precisa começar a colocar isso em prática no seu dia a dia, na sua vida. E aqui eu vou te trazer aqui esse conhecimento, como que você pode colocar isso em prática no seu dia a dia. Porque aquilo que a gente não pratica, aquilo que a gente não treina, a gente não vai ficar bom. A gente não vai conseguir desenvolver isso, a gente não vai saber fazer. É a mesma coisa de você aprender algo novo na sua vida. Tudo a gente precisa se dedicar, a gente precisa praticar, a gente precisa treinar para que a gente fique bom nisso. E a transmutação mental é da mesma forma. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ativar o seu estado de observação, de presença, de começar a observar o que está se passando na sua mente. Muitas vezes, quando você cria algo bom na sua vida, quando algo bom acontece, você se coloca nesse lugar de uau, né? Eu criei isso para minha vida, eu conquistei isso, e enfim. Quando algo de ruim acontece, que você interpreta como algo negativo, você não tem essa mesma percepção de, peraí, eu que criei isso, eu também criei isso. E a gente falou isso nos vídeos anteriores, sobre a lei do mentalismo, a lei da correspondência, a lei da vibração. Então, o tempo todo a gente está criando a nossa realidade. Só que se a gente não está consciente da forma como a gente está criando, não estamos conscientes de como estamos criando, da matéria-prima que estamos utilizando para criar a nossa realidade, a gente não vai ter esse poder pessoal o suficiente para fazer mudanças que a gente quer na nossa vida. Então, é muito importante, mesmo que diante as situações que você considera como negativas na sua vida, você comece a olhar e primeiramente enxergar que foi você que criou, para começo de conversa. E, no segundo momento, começar a olhar para dentro de você e identificar o que está dentro de você. Se eu estou criando a minha realidade e eu criei isso na minha vida, eu vou começar a me observar e falar, peraí, o que está dentro de mim que fez com que essa realidade se manifestasse na minha vida? A realidade, ela vai falar a verdade. Os resultados, eles falarão a verdade. Então, o seu externo, ele vai falar a verdade do que está dentro de você, do que está compondo você, do que você está nutrindo dentro de você, do que você está vibrando. Entende? Então, tomar consciência, começar a se observar, observar os seus pensamentos, observar os seus sentimentos, observar o seu comportamento na sua vida é o que vai te dar a chave para você fazer a transmutação mental. Porque aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não estou conseguindo identificar, eu não tenho como mexer, eu não tenho como mudar. Então a primeira coisa é você olhar, é você elevar o seu nível de consciência e começar a se enxergar. Então, se você começa a perceber que, poxa, na verdade, eu não fui promovido porque eu acredito que eu não sou bom o suficiente, eu tenho uma mania de perfeccionismo, eu exijo muito de mim, eu tenho medo, eu me comparo muito com as outras pessoas, muitas vezes eu me sinto inferior, muitas vezes eu me sinto rejeitado, e eu me sinto insegura toda vez que eu tenho que falar sobre as minhas ideias, e eu acho isso, eu acho aquilo. Então, você começa a identificar
o que você pensa sobre você, sobre as crenças. Ah, eu acho que eu não mereço ser promovido. Eu queria muito, mas no fundo eu acho que eu não mereço. Ou eu queria muito, mas eu acho que se eu for promovido, as pessoas vão me olhar mal, as pessoas vão me olhar com inveja, as pessoas vão se afastar de mim. Então, o que exatamente você pensa? O que exatamente você acredita? O que exatamente você sente? Você precisa tomar consciência disso. E aí você, ao tomar consciência, você vai simplesmente escolher um outro polo. De que sim, você é uma boa profissional, de que as pessoas podem até se afastar de você, mas isso não significa nada em relação a quem você é. Porque se as pessoas estão se afastando de você porque você é promovido, então essas pessoas nem deveriam realmente estar perto de você. Não é nenhum tipo de relação, de conexão que você deveria manter na sua vida. Então, se essas pessoas se afastarem, outras vão se aproximar, outras que vão te encorajar, outras que estão ali do seu lado, que também querem crescer. Então, você começa a mudar a sua perspectiva, você começa a mudar as suas crenças a partir, primeiramente, da observação, do tomar consciência. Eu estou acreditando nisso. Eu me sinto dessa forma. É isso aqui que está acontecendo na minha vida. Agora eu vou escolher o polo oposto. Se você está sentindo muito medo, tô com essa oportunidade de ser promovido e não sei se eu vou ser promovido, se vai ser eu, se vai ser outra colega, e eu tô me sentindo muito seguro, tá vindo todos esses pensamentos, esses sentimentos. Primeira coisa, para um pouquinho, né? Faz alguns exercícios de respiração e começa a trazer essa consciência para você, começa a identificar quais são os seus sentimentos e começa primeiramente a se acolher nesses sentimentos e conversar com você. Uma boa estratégia de transmutação mental é através do diálogo interno. Você conversar com você. Porque quando você está sentindo tudo isso que você está sentindo, o que geralmente acontece é você ficar inconsciente. Então começa a disparar todos esses pensamentos de maneira automática e você vai se sentindo mal e você não está consciente do que está se passando dentro de você. Então você precisa trazer essa consciência, você precisa estar presente diante a tudo que você está pensando e sentindo, começar a conversar com você, entender que existem dois polos, aquele que você pode considerar como negativo e o polo que você quer, que é o polo positivo. Mas primeiro você precisa enxergar o que você está pensando, o que você está sentindo e intencionalmente você escolher o polo oposto. E uma boa estratégia para isso é o diálogo interno. É você se acolher diante de tudo que você está sentindo e começar a conversar com você. Como nesse exemplo, né, em relação à promoção de trabalho, você pode começar a conversar com você e começar a reconhecer o quanto você é boa, o quanto você se dedicou. Nossa, mas você se dedicou tanto, e você trabalhou, e você é uma boa profissional. Você vai começar a trazer coisas que são reais, né, e buscando essa ressignificação, essa mudança de perspectiva, essa mudança de crença, e começar a conversar consigo mesmo. Você precisa ser o seu melhor amigo. Você precisa ser o seu pai e a sua mãe interna. Você precisa se dar aquilo que você muitas vezes está buscando fora. Se você começa a identificar que, poxa, eu não sei se eu realmente sou boa. Ai, será mesmo que eu sou boa? Aí você fica buscando uma validação externa para saber se você realmente é boa. Então você vai precisar começar a se estimular, se enxergar como uma pessoa boa diante ao seu profissional, por exemplo, né? A questão profissional. Você vai precisar se estimular, você vai precisar se entregar aquilo que você precisa. Porque se você não se entregar aquilo que você precisa, você vai buscar fora. Você vai buscar essa validação fora, você vai buscar nas pessoas, nos relacionamentos, no trabalho, de alguma forma. Tudo aquilo que nos falta, que a gente sente uma falta, a gente vai buscar compensar isso de alguma forma. Então, uma boa estratégia para você transmutar a sua mente é o diálogo interno, e isso é muito poderoso. Conforme você vai praticando, no início pode parecer uma coisa estranha, mas conforme você vai praticando e você vai se afinizando com isso, você vai confiando em você, você vai se tratando com carinho, você vai mudando, isso vai se tornando algo cada vez mais, não vou dizer automático, mas vai se tornar algo natural.
a sua natureza, a sua forma de pensar, ela vai se tornando algo assim mais fluido para você. Você começa a identificar que você não está se sentindo bem, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e você começa a conversar com você, como se você estivesse conversando com uma parte sua que está machucada, que seria a sua criança interior, mas é você mesma, é você conversando com você mudando as suas crenças, você ressignificando seus sentimentos, se acolhendo. Não é para você negar o que você sente, é para você acolher. Poxa, eu estou me sentindo insegura porque eu acredito que eu não sou boa o suficiente, porque talvez você tenha escutado lá atrás que você não era boa, porque você foi, sei lá, você se sentiu rejeitada. Então hoje você vai precisar começar a fazer esse movimento por você. E não mais depender de outras pessoas te darem aquilo que você mesma pode se dar. Na verdade, somente você pode se dar. Somente você pode se suprir disso que você muitas vezes está buscando fora. E o diálogo interno já é algo que você faz, que você pratica, só que possivelmente você pratica isso de maneira negativa, sendo contra você, sendo a sua pior inimiga ou inimigo. E agora a minha proposta aqui é você começar a se tratar com amor, com gentileza, com carinho, com atenção, se dando a presença que você precisa. Então, é você se dando isso, é você modificando os seus padrões mentais, é você conscientemente, intencionalmente saindo desses ciclos repetitivos, desse labirinto que você entra, e você só entra por conta da inconsciência, porque você deixa isso no automático. Agora, a partir do momento que você decide, não, eu decido sair desse labirinto, aí você, vem para cá, para o nível de consciência, começa a olhar de cima. Eu tô olhando de cima agora. Eu olho de cima, enxergo o polo que eu estou, enxergo quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, e intencionalmente eu venho para o polo oposto, que é o polo que eu posso considerar como algo positivo. E assim você vai fazer a sua transmutação mental. E aí, deu para entender? Conseguiu compreender como que funciona a transmutação mental? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa, nos próximos vídeos, esclarecer as suas dúvidas. E se você precisar da minha ajuda para fazer essa transmutação mental, saiba que eu trabalho justamente com isso. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você agendar a sua sessão individual comigo e será uma alegria te acompanhar na sua jornada. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!